Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje eu gostaria de te apresentar as diferentes classificações do relevo brasileiro, de acordo com as obras, com a produção de três importantes professores da história da geografia brasileira. Eu estou me referindo aos professores Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rossi, tá bom? De antemão, algumas premissas básicas para falar sobre relevo no Brasil. Você precisa lembrar que a estrutura geológica brasileira, ela é extremamente antiga. Ou seja, nós estamos falando de uma estrutura geológica datada lá do pré-cambriano, originado lá no pré-cambriano, dentre os momentos geológicos mais antigos da história da Terra. Porém, do pré-cambriano para cá, é claro que o relevo brasileiro ele vem se transformando. Então, ele se origina no pré-cambriano, mas ele sofreu alterações no Paleozoico, sofreu alterações no Mesozoico e, mais recentemente, na atual era geológica, o Cenozoico, ele também sofreu alterações. Que tipo de alteração? Lembra que no Brasil os processos dominantes são os agentes exógenos. Então, no Brasil predomina a erosão e a sedimentação, justamente porque o Brasil está inserido no interior de uma placa tectônica. O Brasil está localizado no interior da placa sul-americana. Não se esqueçam que as zonas mais tensas, de maior acúmulo de tensão, de maior energia acumulada, são os limites tectônicos. Então, o Brasil está distante das zonas limítrofes entre placas tectônicas e isso confere ao Brasil uma certa estabilidade. Ou seja, não temos erupções vulcânicas no Brasil no momento geológico atual, mas temos terremotos, temos abalos sísmicos no Brasil. Sim, são abalos sísmicos que ocorrem, são terremotos que ocorrem no Brasil numa menor frequência, numa menor magnitude, mas sim, eles podem acontecer. A intensidade é menor, mas eles podem acontecer principalmente em grandes zonas de falhamentos, em deslocamentos em zonas de falhamentos, tá bom? Outro aspecto que você precisa lembrar, se a erosão e a sedimentação são predominantes, então o relevo brasileiro é um relevo marcado predominantemente por baixas altitudes, alguns pontos de maior altitude, como o Pico 31 de Março e principalmente o Pico da Neblina, que é o ponto de maior altitude no Brasil, no extremo norte brasileiro, mas há um predomínio de baixas altitudes, há uma tendência de um relevo mais aplainado pela erosão e pela própria sedimentação. Pelo fato da origem ser uma origem geológica antiga, o Brasil ele tem uma estrutura riquíssima em recursos minerais, em minérios, tanto os metálicos quanto os não metálicos, enfim, são algumas características importantes, gerais, sobre o relevo brasileiro. Então, não temos no Brasil, por exemplo, dobramentos modernos, não temos grandes montanhas no Brasil, justamente por conta da nossa origem geológica extremamente antiga. O professor Haroldo de Azevedo, na sua primeira classificação, isso lá na década de 40, no século 20, aproximadamente década de 40, no século 20, ele vai usar como base de referência para classificar o relevo exclusivamente a questão da altitude. Ele vai falar assim, olha, no Brasil nós temos, segundo o Haroldo de Azevedo, planaltos e planícies. Para ele, Haroldo, planícies era toda forma de relevo com até 200 metros de altitude e planalto era toda forma de relevo com mais de 200 metros de altitude, segundo, repito, a visão do professor Haroldo de Azevedo lá no século passado, lá na década de 40. Então, segundo ele, nós tínhamos 8 compartimentos de relevo, 4 planaltos, 4 planícies. Os tempos evoluíram, passados aí algumas décadas, e o professor Aziz Absaber, com certeza, uma das grandes figuras, se não a grande figura da geografia brasileira, lá entre as décadas de 60 e 70, também lá no século 20, ele vai criar um modelo de classificação mais próximo dos princípios fundamentais da geomorfologia, né, que é o braço da geografia que é voltado para o estudo do relevo. O professor Aziz Absaber, ele vai dividir o Brasil em 10 compartimentos de relevo. Segundo ele, o Brasil está dividido entre 7 planaltos e 3 grandes planícies. São as planícies amazônica, planícies e terras baixas da Amazônia, a planície do Pantanal e a grande planície costeira ou planície litorânea. Então, segundo o Aziz, são 3 grandes planícies
e 7 grandes planaltos, né? O Planalto das Guianas, no extremo norte do Brasil, onde estão as maiores altitudes, incluindo o Monte Roraima, incluindo o Pico da Neblina. Nós temos o Grande Planalto Meridional, o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, o Grande Planalto Central, onde está localizada Brasília, o Planalto Nordestino e por aí vai. São 10 grandes compartimentos, sendo 7 planaltos, os dominantes, e 3 planícies. E ele vai usar como base de referência os processos de formação, as características de cada forma de relevo. Então ele vai classificar o relevo baseado nos elementos internos e externos, ou seja, elementos tectônicos que constroem o relevo terrestre e, no caso do Brasil, os processos, os agentes externos, modeladores. Ou seja, segundo ele, os planaltos são aquelas formas de relevo, de fato, um pouco mais elevadas, mas onde predomina o processo erosivo. Pode ocorrer sedimentação em áreas planálticas, mas há um predomínio dos processos erosivos. Enquanto nas 3 grandes planícies, Amazônia, Pantanal e Litoral, pode ocorrer o processo sim de erosão, mas nas planícies é predominante o processo de sedimentação, tá bom? Vamos lembrar que os planaltos, como ele vai levar em consideração o processo de formação, os planaltos podem se dividir, né, entre planaltos cristalinos, planaltos sedimentares, planaltos basálticos, né? Os planaltos cristalinos, um exemplo dos planaltos cristalinos, são os mares de morros, presentes ali nos planaltos e serras do sul e sudeste brasileiro. Ali é uma área, repito, de muitos planaltos cristalinos, arredondados pela erosão pluvial, né? Tem um formato mamelonar, são os mares de morros. Enquanto quando nós falamos de planaltos sedimentares, a princípio o aluno fica na dúvida, ele fala, nossa, planalto sedimentar, como é que eu posso entender isso? Porque se é planalto, predomina a erosão, se é sedimentar, predomina a sedimentação. Na verdade, esses planaltos sedimentares, como é o caso das chapadas no interior do Brasil, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Parecis, a Chapada das Mesas, assim como os tabuleiros litorâneos do Nordeste brasileiro. Então, os tabuleiros litorâneos e as chapadas são exemplos de planaltos sedimentares, ou seja, eram estruturas sedimentares e que sofreram um soerguimento tectônico mais recente, normalmente por epirogênese, né? Então, são estruturas que eram sedimentares, estavam recebendo uma grande carga sedimentar e por epirogênese sofreram um processo de soerguimento. Então, o que antes recebia sedimentos, agora soergueu e agora estão em áreas mais altas onde predomina a erosão. Pode ver que as chapadas, planaltos sedimentares, têm o topo aplainado pela erosão. Os tabuleiros litorâneos do litoral do Nordeste é a mesma coisa, né? Chamados também de falésias sedimentares, né? Porque você tem a costa, a planície sedimentar, a planície costeira, uma falésia e o tabuleiro em cima, que é uma estrutura sedimentar que sofreu soerguimento. Então, são planaltos cristalinos dos mares de morros, planaltos sedimentares das chapadas no interior do Brasil, os planaltos sedimentares, os tabuleiros do litoral, sobretudo do Nordeste, e os planaltos basálticos, né, formado por derramamento de lava vulcânica. É o caso das cuestas, típicas principalmente do interior de São Paulo, interior do Paraná, que é uma forma de relevo suavemente inclinada, coberta por uma camada basáltica, coberta por uma camada vulcânica, dando origem a esse terceiro tipo de planalto, tá bom? Vamos lembrar que a última grande classificação é a classificação mais recente, é a que está mais próxima, de fato, da realidade brasileira, é a classificação do professor Jurandir Rossi. O Jurandir Rossi ele participou de um projeto militar, o Radam Brasil, cujo propósito era cartografar, era mapear o território brasileiro através de imagens de satélite, através de fotografias aéreas. Então nós estamos falando do uso do sensoriamento remoto, de técnicas mais modernas, que vão criar um modelo de classificação do relevo do Brasil, que é um modelo, no mínimo, mais detalhado. Ele vai dividir o Brasil em 28 compartimentos, em 28 unidades de relevo. Ou seja, se o Haroldo e o Aziz, por critérios diferentes, dividiam o Brasil entre planaltos e planícies, o Jurandir Rossi, ele vai dividir o Brasil entre
planaltos, planícies e depressões. Está aqui a novidade na classificação do professor Jurandir Ross. As depressões, que são áreas rebaixadas entre planaltos, entre montanhas. Nós estamos falando, repito, de estruturas que ou sofreram algum tipo de rebaixamento por tectonismo, ou são áreas marcadas pelo predomínio da erosão. A erosão foi destruindo essas estruturas, provocando esse processo de rebaixamento. Então, ele vai levar em consideração, o professor Jurandir Ross, sim, a altitude. As planícies para ele são planas, são baixas e onde predomina a sedimentação. As depressões são áreas rebaixadas, é o caso da Grande Depressão Amazônica, é o caso da Grande Depressão Sertaneja do Rio São Francisco, enquanto os planaltos, segundo eles, são estruturas mais altas, são estruturas marcadas pelo predomínio da erosão. Ele vai combinar esses dois critérios, esses dois modelos de classificação. Então, nós estamos falando dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, nós estamos falando dos planaltos residuais da Amazônia, dos grandes planaltos que se espalham pelo interior do Brasil, os planaltos e serras do leste e sudeste, enfim, nós estamos falando de um modelo de classificação mais criterioso, mais detalhado, mais compartimentado, tá bom? É isso, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido. Um beijo a todos vocês, continue estudando, fazendo exercícios, leituras, assistindo videoaulas, mantendo sua mente sempre ativa. Até mais, tchau!